A provação, na verdade, são múltiplas provações, porque elas provam muitas coisas e elas também nos provam em relação a nós mesmos, nos provam para nós mesmos e nos provam para outras pessoas e provam, sobretudo, a soberania do amor de Deus para com a nossa situação, para com aquilo que Ele separou para os seus, desde antes da fundação do mundo, ou em meio à fundação do mundo, né? Nós temos aqui o capítulo 20 de 1 Samuel, e entre aí na playlist para você ver tudo que a gente já vem meditando desde o iníciozinho do livro. O capítulo 20 de 1 Samuel é um capítulo extenso, ele tem 43 versículos, mas ele é extenso em cada versículo, que vai nos trazer algumas informações sobre essa amizade cheia do Espírito Santo de Davi e Jonatas, que é ao mesmo tempo uma homofilia, um homoerotismo, uma homoafetividade por parte de Jonatas em relação a Davi, que Deus sublimou por amor a Davi e por amor ao próprio Jonatas, que tinha uma alma renunciada, que renunciou à própria dinastia que ele poderia herdar de Saul, né? Mas antes da gente fazer as meditações acerca disso, o que vai dizer o capítulo 20 de 1 Samuel? O que vai acontecer é que depois do episódio do vídeo anterior, onde Saul ficou possuído do Espírito Santo na casa dos profetas, dê uma assistida nesse vídeo, porque lá eu vou falar tanto dos significados disso, dele ficar cheio do Espírito Santo querendo matar alguém, e de uma coisa que aconteceu numa igreja onde eu congreguei, quando em meio aos ódios do pastor presidente daquela igreja, o Espírito Santo se manifestou nele e fez ele ungir um jovenzinho que aprendia ali nos estudos bíblicos que eu dava naquela igreja. Mas esse ódio desse pastor era uma reação ao fato de que um babalorixá, depois da igreja ter se dado mal em expulsar um demônio de uma jovenzinha que estava tentando se converter ao evangelho e hoje serva do Senhor, a igreja não conseguiu expulsar o demônio no meio das suas campanhas, mas aí um babalorixá entra horas depois daquele culto e, digamos assim, acalma aqueles espíritos, despacha os espíritos. Mas o fato de um babalorixá, mais conhecido por vocês como Pai de Santo, ter adentrado uma igreja evangélica e ter botado os espíritos para fugir, coisa que os pastores então não conseguiam fazer, não haviam conseguido fazer, colocou o pastor presidente em polvorosa, né? Eu faço um paralelo então entre o Espírito de Deus agindo em meio aos ódios e iras de Saul e o Espírito de Deus agindo em meio ao ódio e raiva e vergonha desse pastor que não entendeu porque um babalorixá entrou na sua igreja, já que ele endossava as feitiçarias que um pastor auxiliar dele fazia nos cultos de quarta-feira, né? Mas assista o vídeo que você vai entender melhor essa questão. Estou deixando aí na descrição. Aqui, quando Davi foge de Saul, que estava lá embevecido na casa dos profetas, Davi foge e ele vai conversar com Jonatas. Diz o texto, então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar a minha vida? Aí Jonatas vai dizer: que é isso? Meu pai não quer te matar não. Meu pai não vai fazer nada, ele não faz nada sem me falar. Aí o Davi diz assim: olha, o seu pai não é bem isso que você está pensando não. O seu pai, muito bem sabe o teu pai que da tua parte achei mercê pelo que diz consigo. Não saiba isso, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte, Davi vai dizer para o Jonatas. Aí o Jonatas propõe a ele, faz uma proposta para ele, né? Ele vai dizer: olha, amanhã é a festa da lua nova. O que seria isso? O início dos ciclos em Israel, porque nós dizemos até o início do ano, ou o início de um ciclo, tem a ver com a lua nova. A lua nova é o primeiro dia, aí Israel fazia determinados sacrifícios para comemorar, para agradecer ao Senhor. E aí as famílias comemoravam. Então o Jonatas propôs a seguinte coisa para Davi: olha, amanhã é dia de lua nova, vai haver um banquete, vai haver os sacrifícios, e o que a gente vai fazer? O seu lugar à mesa vai ficar vazio, já que você precisa fugir do meu pai, você não vai para lá ser morto. Nós vamos fazer um teste.
uma hora dessas o meu pai não vai aguentar e vai querer saber onde é que você está, que você não compareceu à festa da lua nova. Então, quando ele me perguntar, eu vou dizer para ele que você precisou ir à sua casa, festejar com a sua família, etc. E vamos ver qual vai ser a atitude dele. Se ele falar tudo bem, tá tudo ok. Agora, se ele ficar furioso, eu vou dar um jeito de te avisar, porque você realmente precisa fugir. Né? E aí, eles vão dizer, né, eles vão ao campo, vai dizer o versículo 11. Disse Jonatas a Davi, vem, saímos ao campo, aquela conversa de dois amigos secretos, né? Ou no campo, numa praça, ou num lugar à parte, para falar de uma coisa muito complicada, que era o fato de o pai do melhor amigo de Davi estar querendo matar Davi. E aí eles conversam, eles fazem uma aliança entre si, isso vem mais a parte de Jonatas fica desesperado pela possibilidade de perder o seu amigo, e ele fala assim, olha, vamos abençoar cada um, as nossas famílias, né? Quando acabarem os seus inimigos, Davi, você promete que vai abençoar a minha família? Então, esse tipo de aliança permeada por muito desespero por parte de Jonatas, que ia perder o seu amigo, isso era fato. E aí os dois combinam uma coisa, olha, então eu vou para casa, vou jantar com meu pai no dia da festa da lua nova. Quando ele te perguntar, ele deu um prazo de 3 dias, foi até bom porque o Saul vai perguntar sobre Davi no segundo dia. Ele fala, daqui a 3 dias eu vou vir aqui com o moço a tirar umas flechas. E aí eu vou tirar as flechas e ouçam a diferença entre o lá e o cá. Se eu disser para o meu moço assim, pega as flechas que estão bem do teu lado, do lado de cá, entenda que está tudo em paz. Mas se eu gritar para o rapazinho assim, olha, não estão as flechas do lado de lá de você? O lá significa, vaza Davi, foge que meu pai está atrás de você. Aí, combinado. O texto vai dizer que no primeiro dia da festa de lua nova, estava lá Saul no jantar, ele olhou assim, Davi não está aí, vai ver que ele está se purificando, né? Sei lá, frequentou um prostíbulo, teve poluição noturna, né? E pegou alguma coisa que não deveria, descumpriu algum mandamento, que são os sacrifícios pelos pecados de ignorância, né? Então ele deve estar se purificando e amanhã ele vem. Aí no segundo dia, o Davi não aparece. E aí ele pergunta, Jonatas, por que o Davi não veio à festa? O que aconteceu com ele? Jonatas vai dizer, olha, o Davi me pediu encarecidamente para ir à casa dos seus, à casa de Jessé, porque um dos seus irmãos pediu muito para que ele fosse lá, e ele precisava ir lá. Mas é claro que na hora que o Jonatas diz isso, ele já desperta ele de Saul, porque assim, por que Davi pediu ao Jonatas e não a Saul? Né? O que o texto vai dizer é que o Saul ficou irado, chega lá no versículo 30, ele vai falar assim, filho de mulher perversa e rebelde. É engraçado que essa frase de Davi vai atiçar as histórias judaicas, da tradição judaica, né? Mas na verdade, essa frase de Saul não, de Davi não, de Saul, né? Mas na verdade, trata-se de um homem que queria matar Davi, viu que Davi lhe escapou das mãos, e aí ele chama ele de filho de mulher perversa, filho de Kenga, xingou ele, um palavrãozinho básico, acabou com a festa da lua nova. Né? Mas diz a tradição judaica que, na verdade, é porque Saul era um homem muito tímido, que quando você vai ler no finalzinho do livro dos Juízes, depois do episódio lá da mulher que foi estuprada na tribo de Benjamim, e aí a mulher que era do Levita, né? E aí eles matam a tribo quase inteira e os benjamitas saem raptando mulheres. Então, como Saul era tímido, uma mulher mais graciosa tomou as iniciativas, e naquela época, se é assim ainda hoje para algumas mães, naquela época então não seria diferente. Uma mulher comunicativa que toma as iniciativas é vista como uma quenguinha, uma sem vergonha, uma mulher descompromissada, e talvez o Saul se casou com uma dessas mulheres, tadinha, que era só uma mulher ousada, como Saul era tímido. E o Jonatas possivelmente era filho dessa mulher do Saul, dessa mulher mais ousada, mais amigável, que compreendeu Saul na sua timidez, agora tinha que levar essa pecha de mulher perversa. Mas o certo é que ele vai xingar o Jonatas, aí o Jonatas vê que a coisa está ficando complicada, né? Porque ele fala assim,
enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscar agora, porque deve morrer. Então ele fala assim, Jonatas, seu bocó, você não vê que o que era seu vai ser passado para Davi? E aí ele mostra lá toda a ansiedade dele. Isso para o Jonatas não faria efeito por dois motivos. Dois. Um, você entende. O Jonatas tinha os olhos fitos no Senhor, e para o Jonatas, se era o Senhor que estava dando reinado para o seu amigo Davi, amém. Mas existia aí um mecanismo psicológico que fazia Jonatas renunciar tudo por Davi, que era o seu sentimento homoerótico por aquele menino mais novo do que ele, 20 anos, a quem ele treinava. Só que esse sentimento foi todo sublimado, conforme a gente vai ver daqui a pouco, né? E aí o Jonatas, então, porque isso a gente vai ver nas reações de Jonatas, né? Versículo 14, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, né? Bateu e ficou com raiva e não participou do jantar naquele dia. E ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Então mexeu com o amor da vida do Jonatas, ele ficou chateado, e aí eles se encontram e fazem o combinado, né? Qual é o combinado? Ele chega 3 dias depois, Davi está escondido atrás de uma pedra, fala que ele saiu do lado sul, porque ele estava atrás da pedra em relação ao observador, a Jonatas, né? Então ele estava lá atrás da pedra, e aí o Jonatas lançou as flechas e falou com o seu escudeiro, com o seu moço, né? Levou um moço, um guerreiro de Israel. Olha, não estão as flechas do lado de lá, ou para lá de ti? E aí ele diz isso e fala, olha, pega as flechas, agora vai para a cidade correndo devolver essas flechas lá. Enquanto ele foi para a cidade, Davi sai do lado sul da pedra, sai de trás da pedra, e os dois, né, ele se prostra 3 vezes em reverência, o Davi tinha muito respeito, muito carinho, muita reverência pelo Jonatas. E o Jonatas tinha aquele amor pederasta, que não era incomum naqueles tempos. Claro que em Israel isso não poderia nem se nomear, mas era muito comum o amor pederasta de um homem bem mais velho em relação ao rapaz. Pederastia seria isso. Não quer dizer que todas elas eram cumpridas, mas esses sentimentos, essa sexualidade diversa, ela sempre existiu, embora ela fosse estudada, passou a ser estudada a partir do século XIX. Conforme você pode ver na playlist que eu tenho no canal aí sobre a diversidade sexual, e lá eu tenho vários pontos sobre essa questão, eu vou deixar aí para você consultar. Mas aí os dois se encontram, eles abraçam, etc. E aí o Jonatas pede Davi para cumprir aquilo que ele havia prometido, e assim termina o texto. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se o rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais, porque puxa vida, né? É triste saber que o seu melhor amigo vai ter que se afastar de você, e o pai desse seu melhor amigo é o seu arqui-inimigo. É de chorar. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Assim termina o texto, e pelo jeito eles não mais se veem, até que Davi vai receber a notícia de que Jonatas morreu, e já em 2 Samuel ele vai fazer um lamento, falando da grande perda que ele precisou ter, porque é aqui que a gente precisa entender. Davi e Jonatas precisavam se separar. Esse relacionamento entre Davi e Jonatas, ele é lindo, ele é sublime, ele é divino, ele é maravilhoso. Divino no sentido de que toda a humanidade dos dois foi o tempo inteiro queimada no altar invisível que eles eram diante do Senhor. Agora, ele é escandaloso para a tradição religiosa. Religioso não aguenta isso aqui. Religioso vai dizer, quis Davi só se desejar, Davi tinha tantas mulheres. Eu vou deixar aí o vídeo onde eu trato sobre essa questão mais específica de Davi e Jonatas, sobre a homofilia sublimada. Aqui eu quero mostrar para você, em meio a essa aprovação, o texto está falando principalmente dessa amizade rara, cara, divina, porém escandalosa, entre Davi e Jonatas. Agora,
o que a gente pode ver aqui de elementos divinos? Por exemplo, no próprio texto, quando o Jonatas faz uma aliança com Davi, né, saímos ao campo, vamos conversar, ele vai dizer assim, olha, versículos 14 e 15. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os teus inimigos? Vão dizer os comentaristas que a sintaxe desse texto é confusa, porque mostra um Jonatas muito compulsivo, um Jonatas muito nervoso. Quando você vai ler o texto, parece que Jonatas não está falando coisa com coisa, porque é típico de alguém que está perdendo o grande amor da sua vida. Né? Olha, se você se escandaliza, mas não sabe usar o escândalo para fazer a meditação do Evangelho Eterno, não tem problema. Mas se você quer fazer um exercício, venha cá fazer um exercício, uma fisioterapia espiritual. Vamos esticar os nossos músculos espirituais para a gente entender a infinita e inefável misericórdia de Deus que nos visita nas nossas mais intensas e por vezes abomináveis humanidades. Abominável no caso para a religião. Não tem nenhum problema esse sentimento que Jonatas tinha por Saul, ou esse sentimento que Jonatas tinha por Davi, mas é que a sociedade dita as coisas, a religião dita as coisas, a tradição dita as coisas. Então Deus, dialogando os sentimentos deles com o que estava acontecendo ao redor, Deus proveu um livramento. Mas o Jonatas, sabendo que ele ia perder o seu amigo e o seu amor, né? O grande amor da sua vida, que era Davi, aquele menino que ele educou e que o treinou para a guerra, mas que existia ali uma atração, que eu não sei dizer se Jonatas sabia, mas as palavras denunciam, os gestos denunciam, e eu nem estou aqui dizendo isso para ridicularizar Jonatas, eu estou no máximo ridicularizando o jogo de esconde-esconde que a religião faz em relação a isso aqui. Sobre Jonatas, não, menino bom, homem do Senhor, atribuía tudo a Deus, só que tem uma questão, que quem passou por isso vai concordar comigo. Você já passou por situações inusitadas como essa que Jonatas passa com Davi, como aquela que Davi vai passar com Batseba, como aquela que talvez Maria, irmã de Lázaro, tinha em relação a Jesus, como aquela que João, o amigo de Jesus, também pudesse ter em relação a Jesus, porque todos nós somos visitados em nossas limitações. Né? Você pode ser o homem mais equilibrado do mundo, mas você se percebe admirando apaixonadamente alguém. Às vezes até eu já vi isso tanto em mim quanto em outras pessoas. Às vezes alguém de respeito nunca vai assumir isso em público, mas admira tanto um pastor, né? Por exemplo, eu conheço pessoas assim, senhoras, velhinhas, mas é aquela paixão, não sabe deixar de falar daquele pastor com uma admiração do tipo, meu Deus, se eu pudesse eu beijava esse cara. Alguns até aproveitam da velhice, que ninguém vê sexualidade na velhice, e abraça, e beija, e belisca, e etc. São as tentações humanas. Tentado não sejas, tentado não cedas. Ceder é pecar, né? Mas aqui a tentação está posta. E aí, a gente que já se apaixonou sabe disso, que você começa a orar apaixonadamente pela pessoa, mesmo que você não tenha nenhum vínculo com ela. Até porque esse vínculo é impossível, por exemplo, em Israel era impossível esse vínculo de Jonatas com Davi. Mas isso não tirou do coração de Jonatas essa paixão que deu a ele forças para perder até o reinado. Estava nem para nada disso, ele só queria ver Davi se dando bem. Ou seja, é o amor humano apaixonado, sendo também arrebatado pelo amor de Deus, o ágape que via em Davi uma vocação do Senhor. Mas não é porque você vê a vocação do Senhor e alguém que uma paixão humana não possa estar ali presente. Você sabe disso. E essa é a graça do Senhor, de ver isso tudo em nós e dizer, eu entendi tudo, mas eu vou prover livramento, eu vou prover. Isso no caso de Davi e de Jonatas, onde isso não poderia se realizar. Mas em muitos outros casos, o livramento vem de outra maneira. Às vezes as pessoas vão poder ter uma vida conjugal e às vezes vão ter que sair de um meio religioso para viverem em paz, porque livramento também tem a ver com Deus e não com as nossas regrinhas de livramento. Se Jonatas resistiu, você também é viado, tem que resistir. São situações diferentes, são circunstâncias diferentes e a graça de Deus ela é multiforme e ela abraça tudo e a todos, ela se embarca tudo e a todos, ela cobre multidão de pecados,
dando cada um o livramento que é livramento para cada um. Para Jonatas e Davi, o livramento foi não poder cair nessa paixão que para Israel é infame. Para mim e para você, às vezes a gente vai ter que esperar o tempo para que as escamas caiam e a gente fala assim, isso foi uma paixão, mas na verdade, graças a Deus que isso nem realizou. E para outros não, vocês vão ter que enfrentar situações e vão ter que assumir isso em público. E é isso, porque Deus é amor, e Deus é diversidade, e Deus nos ama. O que Deus quer de mim e de você é que a gente coloque isso tudo diante dele. E isso Jonatas soube colocar. Mas voltando aqui, você sabe quando você estava apaixonado, apaixonada por uma pessoa santa do Senhor, uma paixão que não poderia se realizar, aí você ora pela pessoa, você ajuda a pessoa. Existem mulheres que até ajudam a amiga porque ela está apaixonada a namorar com um cara e ela fica assim, eu não posso tê-la comigo, mas eu já estou feliz que eu estou vendo que ela está se casando bem. É um amor sincero, não tem inveja, aí tem renúncia, mas também tem muita paixão. Ou às vezes até você é apaixonado por um cara, mas aí a sua alegria é vê-lo se casando com a sua melhor amiga. É uma outra paixão sublimada às avessas. Então, cada um vai se tratar conforme puder. Existem situações que a psicoterapia ajuda muito, mas aqui era Deus intervindo, Deus acolhendo, Deus amparando este estranho amore, né? Estranho amore fragili, prigionieri liberi. Nem sei cantar italiano, mas era mais ou menos isso aqui que estava acontecendo com Davi e Jonatas, né? Esse estranho amor pra gente. Para Deus eram só dois seres humanos tementes a Ele e queria cuidar de cada um deles. E o que eu posso te dizer, meu irmão, minha irmã, que está numa tentação inusitada, é o que a palavra de Deus diz. O apóstolo João, que sabia dessas tentações, ele escreveu isso. Se o coração nos condena, Deus é maior. O que ele está querendo dizer com isso? Que só em Deus é que eu e você podemos depositar todas as condenações do nosso coração. O que a gente faz? Quando o coração nos condena, a gente sai fora, vou resolver o problema e depois eu busco ao Senhor. Isso é legalismo. Quem é que pode te salvar senão o Senhor? Então, eu não sei que sentimento você está tendo, se é um ódio de querer, a ponto de estar planejando matar alguém, se é um desejo homofílico no sentido de, meu Deus, ele é um pregador maravilhoso, mas não paro de sonhar com ele, um outro homem pensando acerca de outro homem. Ou você falando, nossa, ele é minha conselheira, mas eu na qualidade de mulher também, meu Deus, eu vou dar uns beijos nessa mulher. Se o coração nos condena, Deus é maior. Jonatas sabia disso muito antes de eu e você, muito antes de João escrever isso, muito antes de existir Bíblia. O que eu te digo é isso, em meio às confusões da sua vida, da sua mente, da sua existência, confie no Senhor. Confiar no Senhor é dizer, Senhor, eu estou todo chumbado, eu estou todo errado, mas eu quero estar na Tua presença. Passe pela crise na presença do Senhor, porque Ele vai te dar livramento. Ele vai te dar livramento. Então somente seja como Jonatas. Em meio aos sentimentos estranhos que ele tinha, ele atribuía as vitórias de Israel ao Senhor. Então, se o coração nos condena, maior é Deus. E se Deus é maior do que o seu coração, você não vai resolver as coisas do seu coração longe de Deus, não. Pode resolvê-las diante do Senhor, sem medo do Senhor, que é o nosso Pai amoroso e que quer te mostrar coisas. Mas, antes de tudo, Ele quer que você confie nele, porque passar pelos nossos vexames pessoais diante do Senhor exige um nível de confiança no amor dele, que não vai te deixar sem vergonha, vai te trazer ao arrependimento, às lágrimas, a um monte de coisa, mas vai te restaurar. Se o coração te condena, maior é Deus que te habita. Confie. Mas aí, em meio à aliança de Jonatas com Deus, que ele era um rapaz temente a Deus, um homem temente a Deus, amando um rapazinho temente a Deus, ele fica assim, por favor, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um conchavo. Nossa, mas como é que você sabe que essa preocupação de Jonatas era toda vã? Era vã porque quando Davi vai assumir o reinado de Israel, a família de Saul já não existia. E o que o Davi pode fazer em prol daquilo que o Jonatas estava pedindo aqui? Ele vai amparar um filho de Saul chamado Mefibosete, que ele tinha as mãos e os pés atrofiados, né? Aí Davi o ampara.
Mas o que adianta ele fazer isso? Ele não pôde fazer nada por Jonatas. Mas essa coisa assim, não, eu preciso sentir que algum vínculo ficou entre mim e Davi. E Deus olhou isso tudo, o visitou na sua limitação. Tudo bem, Jonas, não tem problema. Davi não vai nem precisar cumprir essas promessas que você está querendo. Porque ele queria um vínculo, ele queria estar junto, ele queria uma coisa inseparável. Mas ao mesmo tempo ele era temente ao Senhor. Então, por isso que nos versículos 14 e 15 de 1 Samuel, a exegese, ou melhor dizendo, a sintaxe, ela é obscura, porque é um cara temente a Deus, mas apaixonado por outro cara temente a Deus, querendo uma aliança, né? E aí ele vai e fala isso. Essa aliança está estabelecida entre nós. Aí chega mais à frente, quando ele vai se despedir de Davi, outra coisa que a gente vai ver é que ele fica com muita raiva do Saul querer matar Davi, que era o seu grande amor, né? E enfatizando que a homofilia era toda por conta do Jonatas, não vejo isso em Davi. E não tem problema nenhum. E no final, então, ele vai dizer no versículo 42, né? Juramos ambos em nome do Senhor. O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Eu até te falo, Deus foi para sempre entre a descendência de Jonatas. A gente nem sabe, mas isso era um desejo de Jonatas, era ele se dando, era ele se doando. Isso acontece, né? Às vezes você nem percebe isso, eu acho que o Davi não percebia isso, mas realmente o Jonatas estava apaixonado por ele. Mas por que eu estou falando dessas questões aqui? Apenas para dizer isso, que o amor do Senhor cobre multidão de pecados, ou cobre multidão daquilo que a gente pensa ser pecado, né? Porque as coisas nem se concretizaram. Daí para frente Davi precisou fugir e o vínculo com os dois se rompeu com muitas lágrimas e dores e padecimentos. Mas o Senhor rompeu o vínculo porque Ele sabe nos livrar daquilo que nos faz mal, mesmo que aquilo em si não seja mal. Não tem nada de mal em Jonatas se apaixonar por Davi, pelo menos hoje não tem, com os esclarecimentos que a gente tem da ciência. Mas haveria muita coisa má em Jonatas se apaixonar por Davi. Poderia ser uma tentação para Davi. Então, em meio à aprovação de Davi, Deus estava provendo o livramento, inclusive dele ter de ter um relacionamento com Jonatas, né? Ou dele ficar com essa fama, né? Porque tem aquela história lá, por exemplo, do Sócrates e Alcibíades, que Alcibíades era louco com Sócrates, mas diz que o Sócrates não alimentava aquilo. Então Davi não ficou nem com essa fama do filósofo Sócrates com Alcibíades, um de seus alunos apaixonados pelo mestre. E aqui era um mestre apaixonado pelo aluno, mas Deus livrou a todos, porque o que importa para mim e para você é que a gente ande na presença dele e que a gente não fique estabelecendo critérios fixos. Eu não estou aqui instituindo a homossexualidade, não estou aqui também banalizando a homossexualidade. Eu estou dizendo, esta é a história de Jonatas, servo temente ao Senhor, que estava apaixonado por um outro homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Quem não se apaixonaria por Davi, né? É isso. Esses dois não podiam concretizar esse relacionamento. Agora, a sua história é a sua história. Eu posso trazer para você como exemplo o da pastora Lana Holder. A pastora Lana Holder, por exemplo, ela voltou da morte para a vida e ela assumiu a sua homoafetividade e está lá na, acho que é a Assembleia de Deus Cidade de Refúgio. Tem Cidade de Refúgio na igreja dela. Mas ela é muito mais temente a Deus e muito mais íntegra agora do que quando ela era pregadora pentecostal nos Gideões. Hoje ela prega só a palavra, ela não faz espetáculo de pentecostalismo teatral. Então, cada um a sua situação, porque o que importa para mim e para você não é se eu cair ou não cair na tentação, é se eu estive diante de Deus numa maior tentação. Porque se Ele criou o mundo, já sacrificando o cordeiro, né? O cordeiro foi imolado em meio à criação do mundo, você não acha que Ele vai te resgatar em todo o tempo, enquanto você estiver na presença dEle, daquilo que te representar mal? Enfim, é isso. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo te mostre mais coisas do que o que eu consegui mostrar aqui. Mas essa é a história de Davi e Jonatas, homens tementes ao Senhor, aceitos pelo Senhor, livrados pelo Senhor de maneira escandalosa, mas veio tudo no Senhor. É isso. É muito melhor você atravessar uma homofilia
diante do Senhor do que você se tornar um exímio pregador, sendo que você nem ora mais, está aí cobiçando o ministério dos outros. Vai criar vergonha na sua cara. Que o Senhor te abençoe. Por hoje é só. Já me estendi demais. Eu te convido, se essa mensagem está te fazendo algum bem, que você dê o seu like, você compartilhe, espalhe as coisas boas, que você entre neste canal, visite a playlist aí de 1º e 2º Samuel, onde estão todos esses vídeos meditativos, e aperte o sininho para você receber as notificações, que a gente tem postado vídeos sobre o Evangelho Eterno de Jesus constantemente. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo, e que você seja edificado, que o Senhor te abençoe.